E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta. A gente vai retornar às aulas da TV com um dos temas mais importantes e legais do nono ano. Hoje a gente vai falar sobre a origem da vida, de uma perspectiva filosófica, religiosa e, é claro, científica, certo? Sem mais delongas, a gente vai iniciar agora. Então vamos lá, pessoal. A origem da vida. Vale lembrar que esse daqui, caso você não conheça, é o nosso planeta, lar de 7,7 bilhões de pessoas e aproximadamente 8,7 milhões de espécies. Então é um planeta rico em vida. Até onde a gente sabe, o único planeta em todo o universo que tem vida. Então, e hoje a gente se pergunta de onde foi que veio essa vida. A gente tem algumas ideias sobre de onde surgiu essa vida e a gente vai debater sobre elas. Mas antes da gente falar sobre a origem da vida, vamos falar um pouco sobre a origem da Terra, do nosso planeta. O nosso planeta hoje, ele está assim. Só que há 4,5 bilhões de anos, ele estava mais ou menos assim, ó. Ele era literalmente uma bola de fogo, onde as temperaturas aqui na Terra, elas eram tão altas que era impossível qualquer ser vivo viver aqui no nosso planeta, certo? Hoje em dia, a gente tem uma atmosfera que o gás mais abundante na atmosfera, guarde essa informação, porque já caiu em Olimpíada de Química. O gás mais abundante na atmosfera terrestre hoje é o gás nitrogênio, com cerca de 78%. Só que há 4,5 bilhões de anos, na chamada Terra primitiva, o gás mais abundante era o CO2, chamado gás carbônico, com 80%. Depois vinha o metano, com 10%. Depois vinha o monóxido de carbono, com 5%. E, por fim, com 5%, o gás nitrogênio. Aí você me pergunta, e a água, professor? E o vapor d'água não tinha na atmosfera? Não, o vapor de água não tinha na atmosfera da Terra primitiva e também não existia oxigênio. Hoje, a atmosfera da Terra é composta por cerca de 21% de gás oxigênio, gás que a gente utiliza, né, e os outros animais, até mesmo as plantas, utilizam para respirar, o gás oxigênio. Anteriormente, na Terra primitiva, não existia esse gás apareceu ao longo dos bilhões de anos aqui do nosso planeta, certo? Então, essa daqui é a Terra primitiva. Você pode perceber que ela é completamente diferente do que é hoje e ela lá era simplesmente impossível haver vida. Ela é comparada, por exemplo, com Vênus, né? A superfície de lá é muito tóxica. A gente não aguentaria passar nem um minuto na Terra primitiva, certo? Essa daqui é uma representação, né, de como era a Terra primitiva. Além de ser muito quente, também por conta do nosso sistema solar ser muito novo, existiam muitas colisões de cometas, de asteroides. E essas colisões, elas causavam muito vulcanismo, ou seja, os vulcões do nosso planeta eram muito ativos, o que torna a atmosfera terrestre ainda mais tóxica, certo? Pronto, falando da Terra primitiva, a gente falou um pouco da origem da Terra, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a origem da vida. Para a origem da vida, a gente tem algumas hipóteses. As principais teorias são: primeiro, biogênese, lembrando que essa palavra gênese, ela vem de origem, tá bom? E bio é vida, então biogênese seria a origem da vida. A biogênese diz o seguinte: um ser vivo só pode ser originado a partir de outro ser vivo pré-existente, certo? A abiogênese, ela diz o seguinte: alguns tipos de materiais possuem um princípio ativo capaz de gerar vida. E já a gente vai falar um pouco sobre esses dois aqui, porque são bem importantes. Essas daqui falam sobre a origem da vida. Agora, falando um pouco sobre a origem tanto da vida quanto da Terra e do universo, a gente vai falar sobre a teoria criacionista. A teoria criacionista diz o seguinte: as diferentes formas de vida surgiram através de uma criação divina, certo? E aqui vale lembrar que quando a gente fala de criacionismo, a gente leva muito para o lado da nossa religião,
né? Aqui no Brasil, cerca de 83% de todos os habitantes aqui do Brasil, eles têm como religião o cristianismo, né? Alguma religião ali ligada ao cristianismo. Só que vale lembrar, pessoal, que em todo o planeta existem cerca de 60 mil religiões, tá bom? Guarde essa informação que a gente vai já precisar dela. Também tem uma teoria da origem da vida aqui na Terra, que seria a panspermia, que diz que a vida foi trazida do espaço através de meteoros e cometas. Pode parecer um pouco absurda, tá bom? Agora, a princípio, mas a gente vai já falar um pouco mais sobre ela. E, por fim, a teoria mais aceita entre os cientistas é a da evolução química, que é o seguinte: compostos simples presentes na atmosfera primitiva passam por diversas reações e formam compostos tão complexos ao ponto de conceber seres vivos. Essa é a hipótese mais aceita atualmente. Tá? Eu vou explicar cada uma delas bem detalhadamente, mas a gente vai com calma. Vamos começar aqui a falar sobre a batalha entre biogênese e abiogênese. Só relembrando, pessoal, biogênese, a vida se origina somente de outra vida já existente, tá bom? Um ser vivo dá vida para outro ser vivo. Isso é o que diz a biogênese. Os maiores defensores, Francesco Redi, Lázaro Spallanzani, Louis Pasteur. Louis Pasteur talvez tenha sido, dentre esses daqui tenha sido o mais importante. Quanto à biogênese, gente, um detalhe importantíssimo. A nível de questões, você pode encontrar abiogênese ou geração espontânea. Ambas significam basicamente a mesma coisa, que diz que um princípio ativo ou uma força vital transforma material inanimado em seres vivos. Basicamente, transforma objetos em seres vivos. Os maiores defensores, Aristóteles, Van Helmont, John Needham e outros. Gente, hoje a gente acredita, a maioria dos cientistas acreditam mais na biogênese. Só que até ali por volta de 1600, 1700, até mais 1900 ali já para a época do Louis Pasteur, uma parte, né, dos cientistas acreditavam na abiogênese, né? As pessoas acreditavam na abiogênese, que a vida surgia literalmente do nada. Tinha até algumas fórmulas para você criar alguns animais, né? Se você colocasse uma camisa, uma roupa suja em algum canto úmido da casa e ali vocês colocassem um pedaço de queijo, algum cereal, aquilo dali era a fórmula para você criar um rato. Do nada, o rato surgir do nada, né? Então hoje parece um pouco bizarro, né? Porque hoje a gente sabe que os ratos são atraídos, na verdade, por conta da umidade, por conta da sujeira e por conta do alimento, né? Mas antigamente a gente não tinha essa noção, tá? Vale muito lembrar que quando a gente estuda ciência, é bom a gente estudar história, olhando para os outros cientistas com a visão que eles tinham antes e não que a gente tem agora, beleza? Dito isso, a gente vai falar um pouco sobre o experimento de Francesco Redi, que a gente acabou de falar que ele era adepto da biogênese. Antigamente, né, bem antigamente mesmo, acreditava-se que se você colocasse um pedaço de carne aqui em alguma região da sua casa, alguma parte da sua casa, aquela carne ali, que é um objeto inanimado, ela era capaz de criar sozinha larvas. Ou seja, a gente não sabia de onde que vinham essas larvas. E aí o que foi que Redi fez? Ele pegou 8 frascos, tá bom? Aqui a gente tem a representação de 3, né? Mas ele pegou 8 frascos, 4 frascos ele tapou com gaze e 4 frascos ele deixou aberto. Ele pôde perceber que os frascos que estavam abertos estavam em contato com as moscas. Ali, após alguns dias, algumas semanas até, aqueles frascos, aquela carne do frasco, surgiram larvas. Enquanto o frasco que foi coberto com gaze, ou seja, a mosca não tinha contato com a carne, dali não surgia larvas. Então, o que foi que Redi
descobriu? Ele descobriu que, na verdade, essas larvas, elas eram das moscas e não surgiam do nada. E sim, elas vinham das moscas, certo? Então, essa daqui foi, digamos, a primeira derrota da biogênese. Vale lembrar que até esse tempo aqui, a biogênese ainda era muito forte, tá? Então, essa daqui foi a primeira derrota da biogênese e a primeira vitória da biogênese, certo? Porque ele viu que essas larvas surgiram a partir de um ser vivo pré-existente, que no caso é a mosca, beleza? Explicado um pouco aqui o experimento de Francesco. Agora a gente vai para a primeira batalha mesmo entre biogênese e abiogênese. Vale lembrar uma coisa, pessoal. Esse experimento de Francesco Redi, aqui a gente está por volta do ano 1668. Essa primeira batalha aqui entre Nidan e Spallanzani ocorreu ali lá para o ano de 1770. Então a gente está falando aí de aproximadamente 100 anos depois. A biogênese começava a ter um corpo um pouco mais firme e a abiogênese já estava em decadência. Só que tinha um problema. O Nidan, ele pegou um caldo nutritivo, tá? E esse caldo nutritivo aí, trazendo para a nossa cultura, a gente pode dizer que ele pegou uma mão de vaca, ele ferveu esse caldo, ele deixou esse recipiente com o caldo aberto. Após alguns instantes ali, né, alguns minutos, algumas horas até, ele detectou ali micro-organismos. Aí ele se perguntou o seguinte, vamos lá. Eu coloquei o caldo aqui, né, esquentei o caldo, ou seja, matei todos os micro-organismos que estavam no caldo, deixei ele, eu estou vendo aqui que nenhum inseto, nenhum animal, nem nada entrou em contato com esse caldo nutritivo. E aí, depois de algum tempo, eu detectei micro-organismos. Então, o que é que isso significa? Significa que esses micro-organismos surgiram do nada. E aí, foi uma vitória para a biogênese. Vitória que não demorou muito, porque, ao pouco tempo depois, Spallanzani fez o seguinte. Spallanzani ferveu esse caldo nutritivo, ele vedou, ele tampou esse recipiente com o caldo e aí, após algum tempo, ele viu que não tinha nenhum micro-organismo, nenhum. E aí, o que foi que ele fez? Ele abriu esse recipiente, pouco tempo depois, ele detectou micro-organismos. E aí, o que foi que falaram na época? O pessoal que defendia a biogênese falou o seguinte, isso daqui tem a ver com os micro-organismos que estão presentes no ar, que após detectarem ali esse meio nutritivo, eles começaram a se proliferar. Isso foi o que o pessoal da biogênese falou. O pessoal da abiogênese disse o seguinte, Spallanzani, eu acho que tu fez uma coisa errada aí, porque essa força vital, ela está também no ar. E como o ar não entrou em contato com esse meio nutritivo, não foi possível ali a proliferação de micro-organismos. E aí ficou essa batalha ainda, como é que eu posso dizer, ainda em aberto. Essa batalha, gente, ela só foi ser resolvida 100% quase 200 anos depois, em 1865, com Louis Pasteur. Antes de falar sobre o experimento dele, eu gostaria de falar sobre ele. Esse nome Pasteur, lembra alguma coisa? Lembra leite pasteurizado? Pois é. O leite pasteurizado, ele é feito ele tem um processo de produção chamado de pasteurização. Adivinha quem foi que criou esse método? Louis Pasteur. Esse método, ele é um método que você aquece o leite, que você resfria o leite e depois você armazena o leite em um local que fique livre do contato com outros seres vivos, né, impedindo ali a contaminação. Sabe aquela vacina que os nossos animais tomam todo ano, né? Inclusive, se seu animal ainda não tomou vacina contra a raiva, por favor, vá atrás, tá bom? Porque essa doença é muito ruim, tanto para o ser humano quanto para o animal. A vacina que o nosso animalzinho toma todo ano contra a raiva, ela foi produzida por Louis Pasteur, né? Foi ele que descobriu quem era o agente transmissor e causador da raiva. Na verdade, o agente causador da raiva.
A partir disso, a produção da vacina não foi tão complicada, né? Então, Louis Pasteur foi muito importante no ramo da microbiologia, tá bom? Que é a ciência que estudam os organismos microscópicos, tá bom? Que, na imensa maioria, são os causadores de doença, beleza? Dito isso, na verdade, eu só tive um pequeno erro, né? Que eu disse que a diferença aqui do experimento de Nidan Spallanzani para o de Louis Pasteur, a gente está falando foi uma diferença de 200 anos. Na verdade, foi só de 100, tá? Aproximadamente 100. De 1770 até 1865. É 95 anos. Beleza? Então, o que foi que o Louis Pasteur fez? Ele pegou um caldo nutritivo, tá? E aqui a gente pode chamar de mão de vaca. Colocou num recipiente, eu não sei se era mão de vaca, tá? Mas ele colocou no recipiente e esse recipiente, ele tinha um frasco que possuía um gargalo com essa forma curvada. Ele esterilizou esse caldo, ou seja, ele ferveu esse caldo. Após alguns dias, esse caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos. Então, o que isso significou para a biogênese? Basicamente o fim, porque a biogênese aqui, né, no experimento do Spallanzani, ela disse o seguinte: mas você não deixou a força vital entrar em contato com o caldo nutritivo, né? Essa força vital está no ar. Ele não entrou em contato com o caldo nutritivo. Então, por isso que não apareceu micro-organismos. Só que no caso do experimento do Louis Pasteur, esse meio nutritivo, esse caldo nutritivo, ele tinha sim contato com o ar. Só que mesmo assim, o caldo continuou livre de micro-organismos, provando, então, de uma vez por todas, que na verdade esses micro-organismos que apareciam nesse caldo nutritivo após algum tempo, na verdade, eles já estavam no ar, que ao entrar em contato com o caldo, eles se proliferaram, beleza? E aí depois, quando ele quebrava o gargalo, né, que entrava em contato com o ar de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais abrangente, e aí você via que apareciam micro-organismos, tá bom? Então aqui com Louis Pasteur, a biogênese foi derrubada por completo, tá? Então aí nasceu a biogênese, tá bom? Lembrando que a biogênese diz que somente um ser vivo pode dar vida a outro ser vivo. Respondida essa pergunta, né, entre biogênese e abiogênese, surgiu outra. Tá bom, mas se todo ser vivo nasce de outro ser vivo, de onde foi que veio o primeiro ser vivo? Então a gente tem algumas respostas para isso. A primeira delas a gente vai falar sobre o criacionismo. Lembrando que a definição de criacionismo, eu vou até ler aqui, criacionismo, as diferentes formas de vida surgiram através de uma criação divina, certo? Vale lembrar, pessoal, vou até repetir, em todo o nosso planeta existem cerca de 60 mil religiões. Cada uma delas pode ser, né, de forma diferente, a origem do universo, do planeta e da vida aqui do nosso planeta, tá bom? Então, cada uma conta de forma diferente. Nesse gráfico aqui, gente, você pode ver que cerca de 2,3 bilhões de todas as pessoas do mundo são cristãos, ou seja, seguem o cristianismo, como a gente, tá bom? Segundo ali, a gente tem 1,8 bilhões de pessoas em todo o mundo seguem a religião, são muçulmanos, certo? Ali você tem 1,2 bilhões de pessoas em todo o mundo que não tem religião. Você tem 1,1 bilhão de pessoas em todo o planeta que são hindus, ou seja, aquela religião da Índia, certo? Você tem ali que meio bilhão de pessoas em todo o mundo são budistas e 0,01% de todas as pessoas, aliás, 0,01 bilhão de pessoas em todo o mundo são judeus, tá bom? Então você vê que aqui no Brasil, por exemplo, 83% são adeptos de alguma religião ligada ao cristianismo.
Só que quando a gente toma o mundo todo, esse número é bem dividido, tá bom? E detalhe, né, tem outras religiões também. Mas a gente vai falar aqui sobre a criação da vida segundo o hinduísmo. Na verdade, não é a criação da vida, é a criação do universo segundo o hinduísmo. Na noite de Brahma, a natureza é inerte e não pode dançar até que Shiva o deseje. Ele se alça de seu estupor e, através de sua dança, envia ondas pulsando com o som do despertar. E a matéria também dança, aparecendo gloriosamente à sua volta. Dançando, ele sustenta seus infinitos fenômenos. E, quando o tempo se esgota, ainda dançando, ele destrói todas as formas e nomes através do fogo e se põe a dançar novamente. Então, segundo o hinduísmo, só um pequeno detalhe, tá, gente? Segundo o hinduísmo, a gente tem ali oficialmente, esse número é muito absurdo, 330 milhões de deuses, tá bom? Só que só 3 são os principais: Brahma, Vishnu e Shiva. Basicamente, Brahma é o deus da criação, o Shiva é o deus, digamos assim, da destruição, né? O Shiva, ele dança, formando todo o universo e todos os fenômenos que a gente pode perceber, como, por exemplo, chuva, raios, trovões, etc. Isso daí tudo, segundo a religião hindu, quem cria é o Shiva. E a gente também tem o Vishnu, que o Vishnu tem um papel de preservar a natureza, tá bom? De preservar o universo, certo? Isso é segundo o hinduísmo. Por que eu estou mostrando isso para vocês, gente? Primeiro porque é de uma cultura que não tem completamente nada a ver com a nossa. Quando a gente analisa alguns aspectos de outras culturas, vale lembrar que a gente não pode olhar para aquela cultura com os olhos da nossa cultura, certo? Porque isso é um pouco desonesto, né? A gente tem que pensar que a cultura deles é completamente diferente da nossa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar introduzir a nossa cultura na deles? Não, a gente vai respeitar. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente muitas religiões sofrem muito com algo chamado de intolerância religiosa, certo? Você tem algumas religiões de matriz africana que sofrem bastante por conta disso, né? Que quando você tem ali outras pessoas que não são dessa religião, mas querem que aquelas pessoas de outra religião sejam da religião dela. Então isso, segundo a nossa Constituição, isso está completamente errado. Na nossa Constituição tem que o nosso país é um país laico, ou seja, não tem uma religião oficial. Todos os habitantes do nosso país, eles podem escolher qual religião seguir e qual culto ele deve ir, certo? Dito isso, a gente vai falar agora sobre a criação da vida e do universo segundo o judaísmo e o cristianismo. Por que eu botei judaísmo e cristianismo? Pessoal, é o seguinte, o judaísmo, ele é um pouco parecido com o cristianismo, tá? O Antigo Testamento, ele faz parte do judaísmo. Enquanto no cristianismo a gente tem tanto o Antigo Testamento, antes de Jesus, e quanto o Novo Testamento, né, após a vinda de Jesus, certo? E eu tirei alguns trechos aqui da Bíblia para falar um pouco sobre como ocorreu a criação da vida e do universo, tá? E do nosso planeta também. Em Êxodo, capítulo 11, o capítulo 20, versículo 11, diz o seguinte: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, segundo a religião mais famosa aqui do Brasil, né, e a mais famosa do mundo, quem fez tanto a terra, como os céus, como o mar, como os animais que estão nele, tudo foi o Senhor Deus, certo? E agora a gente vai falar um pouco sobre a criação da vida, mais especificamente a criação do homem, né, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz o seguinte:
criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, certo? Então, segundo aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 27, quem criou o homem, que inclusive a sua imagem, foi quem? Foi Deus, certo? Então, aqui a gente viu um pouco a criação da vida, a criação do universo, do nosso planeta, e da vida segundo a religião, segundo o judaísmo e o cristianismo, tá bom? Então, esse daqui é o criacionismo, tá? É quando você tem uma entidade divina que é responsável pela criação de absolutamente tudo, do universo, do planeta e da vida, certo? Esse é o cristianismo. Vamos falar aqui agora sobre a panspermia. A panspermia, gente, ela é uma hipótese de que a vida existe em todo o universo, tá bom? Ela é distribuída por meteoros, asteroides e planetoides. Ela diz o seguinte: quando a gente for ver evolução química, a gente vai ver que o nosso corpo é formado por átomos. Não é à toa que dizem que somos poeira das estrelas, certo? E aí, algumas moléculas orgânicas vindas de outras regiões do espaço, elas chegaram aqui na Terra primitiva e elas conseguiram se proliferar. Por que que a ciência não acredita muito na panspermia? Primeiro, gente, você tem aqui um cometa. Esse cometa, ele está a uma alta velocidade. E aí a gente pode falar de cerca de 250 mil quilômetros por hora. E aí você tem aqui uma matéria orgânica, né, no asteroide. E esse asteroide, ele colide com a Terra com essa velocidade. A ciência não acredita que seja possível que um asteroide com uma velocidade tão alta, ao colidir com a Terra, aquela matéria orgânica ali, ela possa sobreviver, tá bom? Só se... É basicamente igual o super-homem, né? O super-homem, ele estava em outra região do espaço, aí os pais deles mandaram ele para cá, numa velocidade absurda, chegou aqui na Terra, colidiu, conseguiu sobreviver. Isso é na ficção. Na ciência, a gente não acredita tanto assim. Fora que tem outro detalhe, a panspermia, gente, ela não responde de onde foi que veio a vida. Ela disse só, e nem como surgiu. Ela só diz que algum asteroide, ou meteoro, ou planetoide colidiu com a Terra, deixou a matéria orgânica aqui, e aqui na Terra essa matéria orgânica conseguiu se proliferar. Tá bom? Ela só diz isso, mas ela não diz onde surgiu e muito menos como surgiu, tá bom? Então a gente não leva ela tão a sério. A gente leva a sério essa daqui, evolução química. Esse daqui é o nosso DNA, tá? É uma moléculazinha de DNA. Gente, o nosso DNA, ele é composto por átomos de carbono, átomos de nitrogênio, átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Tá bom? Se você for parar para analisar, gente, esses quatro elementos químicos, eles já estavam presentes na atmosfera primitiva, tá bom? Na forma de CO2, metano, tá? Metano é CH4, de CO, que é o monóxido de carbono, e de gás nitrogênio, que é o N2, né? Então, esses elementos químicos já estavam presentes na atmosfera primitiva, tá bom? Guarde essa informação que a gente vai já precisar dela. Agora vamos para a definição de evolução química. Segundo essa teoria, a vida teria surgido a partir de um processo de evolução química, onde compostos inorgânicos combinaram-se, originando moléculas orgânicas simples, como, por exemplo, açúcares, aminoácidos, bases nitrogenadas, ácidos graxos, etc., que se combinaram produzindo moléculas mais complexas, como proteínas. Lipídios, tá? Quando a gente fala lipídio, a gente está falando basicamente de gordura, tá? É uma espéciezinha de gordura. Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, gente, aqui é DNA e RNA, tá bom? E etc. Que deram origem à estrutura com capacidade de autoduplicação e metabolismo, dando origem aos primeiros seres vivos. Professor, então, o senhor está querendo me dizer que em algum momento, né, essas moléculas começaram a se juntar formando isso daí tudo, até chegar na gente? Basicamente é isso. Só que a gente está falando aí
de alguns bilhões de anos de processos evolutivos, tá bom? Então, isso daqui não foi da noite para o dia, isso daqui demorou bilhões de anos, certo? Na verdade, milhões de anos. Essa daqui era a atmosfera primitiva, tá? Aqui você tem... Aqui eu não sei nem por que tem água aqui, né? Porque vale lembrar um pequeno detalhe aqui, tá, gente? A atmosfera primitiva era assim, tá bom? Só que após alguns milhões de anos, a Terra começou a resfriar, a esfriar, tá bom? E aí começou a chover bastante. E aí na atmosfera já estava presente o vapor d'água. Esqueci desse pequeno detalhe. Então, inicialmente aqui você tinha o vapor d'água, né, o H2O. Aqui você tinha o gás hidrogênio, H2. Aqui você tinha o NH3. E aqui você tinha o metano, o CH4. Então, por conta das descargas elétricas, né, você tinha ali a energia das descargas elétricas, essas moléculas aqui elas começaram a se arranjar, né, a se unir, formando aminoácidos. O conjunto de aminoácidos, vocês vão ver isso lá no ensino médio, que o conjunto de aminoácidos formam as proteínas. O conjunto de proteínas formam os chamados coacervados, certo? Guarde essa informação, tá bom? A gente vai ficando por aqui para não ser muita informação para vocês. Na próxima aula, a gente vai terminar esse assunto aqui, porque é um assunto muito importante, certo? Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem e até a próxima.